Ei, estamos on, amantes da Laranjinha! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do basqueteiro e da basqueteira cearense. Noite de quinta-feira, você já sabe, só pode basquete. Muito bom pra você, já chega naquele protocolo maravilhoso, o protocolo dos 3Cs. Curte, comenta, compartilha. Mais um episódio maravilhoso. 78º, já estamos com 78 episódios no ar, já estamos aproximando do 100º episódio, um marco que vem acontecendo aqui no Só Pode Basquete, graças a você, amante da Laranjinha, que tá sempre com a gente. Vai deixando já sua pergunta, bate-papo muito institucional e até comemorativo, graças ao dia 1º de setembro, né, onde a gente tá ali próximo de celebrar mais um ano, né, mais um ciclo do profissional de educação física, e por isso, nada mais, nada menos e nada melhor do que trazer o presidente do CREF aqui do Conselho Regional de Educação Física. Palmas para René Maza, tudo bom? Seja muito bem-vindo, meu presidente. Que bom que deu certo, a gente fez os ajustes aqui e conseguimos estar aqui essa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Privilégio estar aqui conversando com você, com seus telespectadores da Laranjinha. E vai ser um bom papo. Eu espero É que isso todos aí. gostem. E aí, de cara, tá bem? Tudo certo? Tudo em paz? Muita correria só, né? Então, o homem chegou aqui, o trabalho não para. Como eu não posso perder a piada, né? Outro dia uma pessoa entrou em contato comigo, Renê, quando estiver tranquilo, você me liga. Eu falei, só quando eu estiver dormindo, tranquilo. E olha, Porque durante o dia todinho é é a máquina, correria, não é o para. corre. E aí, René, antes de falar, presidente, do presidente do CREF, a gente falar um pouquinho do CREF, até para apresentar, quem é o René? O Né? Renê tem 51 anos, uma boa ideia, né? Sou neto de Naide Maza e de Vigílio Maza, filho de Raimundo Caetano Cruz e de Maria Jeane Maza, casado há 30 anos com Mona Lisa Maza, minha esposa, a única. Tenho duas filhas, Yasmin Maza e Sofia Maza, e um neto, Enzo Maza, e tenho também um genro que é o Euclides Ferreira. Então, René é natural de Fortaleza, mas foi criado durante muito tempo ali numa pequena cidade de Juazeiro, um distrito que outro dia eu tive lá e me emocionei bastante, chamado Feiticeiro. É um município um distrito de Jaguaribe, não é um município, né? Sempre gostei muito de natureza, ainda gosto muito de pet e amo a minha profissão, minha família, meus filhos e é isso. Esse é o Renê. Sempre Perfeito. disposto a servir. E aí, agora, falar um pouquinho, né? A gente tá aí se aproximando de uma data, né, super importante, que é, né, o dia do Dia Nacional do Profissional de Educação Física, e falar um pouquinho do CREF, que, óbvio, a gente que é do esporte, a gente que é falar aqui da Laranjinha, né, do basquete, sabe do que se trata, né? Inclusive, a gente teve uma participação especialíssima aqui, que foi a professora Angela Saboia, né? Que ele virou nossa madrinha. O que é o CREF? Qual é a importância do CREF, até para o pessoal entender melhor sobre esse conselho regional? Os conselhos de classe profissional, eles têm uma função principal, né? Que é regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão, né? A sociedade não sabe disso, o profissional precisa saber, e Perfeito? se cobra muito do conselho algo que não é dele e que ele não Uhum. pode fazer. Não é não querer fazer. Não depende da gestão muitas coisas, como a questão de piso salarial, questões trabalhistas. Ok. O conselho ele organiza a profissão, ele traz segurança jurídica. A principal função de um conselho para mim e o que me faz gostar e depois de entender, lógico, é que essa segurança ela passa por uma lei, que é a Lei 9696/98, que foi alterada agora pela 14.386 de 2023, onde só nós podemos atuar como profissionais de educação física, Entendi. supervisionando, outro não pode. Então, essa lei nos traz segurança jurídica. Imagina se hoje, E até valorização, né? total, imagina se hoje, quase 28 anos depois da criação da nossa profissão, se todo mundo pudesse atuar, como é que seria o mercado? Será que melhoraria a hora-aula, pioraria? Então, são Hum. questões que a gente tem que entender que o conselho, ele é o raio-x da profissão. Nós somos uma profissão muito jovem, 28 anos, nós estamos num período de maturidade, de maturação. E nessa evolução dessa nova gestão, que a gente traz um pouquinho das anteriores, nós procuramos colocar a nossa identidade, que é servir o próximo, que é se aproximar, que é ouvir bastante e procurar fazer o que a categoria necessita. Não o que eu acho, não o que o vice-presidente acha, não o que o conselheiro acha, mas o que a categoria pede dentro do que a gente pode fazer. E é assim que a Entendi. gente tem feito.
quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de educação física no Ceará, baseado na tua experiência dentro do Em conselho? relação ao CREF ou em relação de forma geral? De forma geral, de forma realmente assim, falando com o profissional de educação física. Falando para o profissional de Acolhendo educação até, né? física, eu acho que falta identidade. O profissional ele tem que ter uma identidade. Por exemplo, quando eu chego aqui nesse ambiente muito bonito, muito organizado, esse ambiente respira basquete. Perfeito, entendi. Então eu sei que aqui é do basquete. E muitos profissionais, eles ficam para lá e para cá buscando uma identidade. Eu sou personal, eu sou da escola, eu sou da hidro, eu sou do futebol. E essa falta de identidade do profissional, ela também confunde a sociedade, também confunde os prospectos, né, os Até que futuros ponto o usuários. que é um profissional de educação física? Pronto, De chegar assim, ah, não, ele é treinador, ele não é profissional de educação física, não. Ele pronto. é. Não tô É entendendo. por aí, Thiago. Ó. Vamos combinar aqui uma coisa. Se todo mundo já entende que o exercício é bom, a mídia passa toda hora, Globo Fantástico, todo mundo fala. Quando você vai no médico, a primeira coisa que ele pergunta é se você está praticando exercício físico. Por que, que a sociedade não reconhece que nós somos os cientistas Os disso, somos cientistas os disso. detentores desse conhecimento? O que é que acontece muitas das vezes? Procura o blogueiro, procura até o médico, procura o fisiculturista, procura o amigo que está na academia que Uhum. treina há mais tempo, mas não consegue reconhecer É. na figura Normalmente do profissional. essa figura do profissional de educação física, ela é complementar. Ah, vou te passar uma coisa que. Ah, é interessante que tu faça também algumas aulinhas ali com um profissional. Pronto, essa identidade ela passa por isso. Entendi. Mas repito, somos uma profissão jovem e aqui eu trago como exemplo, hoje eu dei uma entrevista lá no canal de televisão aqui, que o Conselho de Medicina tem 81 anos, o nosso tem 28. Então nós somos um bebê. Então esse processo de amadurecimento ele vai acontecer, tá? Mas Entendi. depende muito, muito, muito do profissional. O profissional buscar querer saber. O conselho ele tem que melhorar a sua comunicação? Sim. Mas o profissional também tem que querer conhecer o conselho. E não que às É, vezes tem que ser uma via de mão parece que dupla, né? parece que dá choque. Não, todos têm o mesmo. Deveriam Objetivo. ter o mesmo objetivo, não é para. Não tá concorrendo. Então, você não vê jamais um médico falar mal do seu conselho de um colega. Você Entendi. jamais vê um médico, por exemplo, Tiago, permitir que num hospital atue um falso médico. E por que acontece na nossa profissão? Por que acontece nas academias? Porque alguém permite. E muitas vezes Entendi. esse que permite, às vezes é o dono, é o responsável técnico, às vezes é o colega. Então esse amadurecimento ele vai acontecer naturalmente, mas, repito, depende dos dois entes. Dos dois. Só um Entendi. lado fazendo ou só o outro fazendo não vai resolver. Perfeito. Falando um pouquinho da tua história, tu já transitou por gestão, né? Obviamente, atual, né? Educação, o próprio treinamento, a parte de empreendedorismo e, claro, esporte. Como é que essas experiências, diferentes experiências, né? Vários, óbvio, tão conectados, mas diferentes experiências, elas influenciam na tua atuação frente ao CREF? Muito cedo eu comecei, eu acho que a porta de entrada do bacharel, do bacharelado, é a academia musculação. Eu tive diversas experiências, fui abraçado lá no começo da minha carreira por uma academia chamada Peak Sports, que era a rede da época, tinha quatro, né? Tinha a Ginarte, aí tinha a Dunas, hoje elas não existem mais, né? Ainda sobrevive aqui a Pódio, aqui pertinho. Então eu tive uma boa experiência como personal e no salão de musculação. Depois eu comecei a ir para gestão, entendendo que seria um campo de atuação que eu me identifico, né, de lidar com pessoas, de me comunicar. E aí eu passei por três academias, uma delas eu passei 7 anos, que foi a Planet Academia, que também não existe mais. Geri o Alphaville, o primeiro Alphaville, no caminho do Beach Park ali, que ali é o Zébio, né, é Mangabeira. Depois fui para o Aquaville, fiz a gestão. Passei num concurso público, fazendo 19 anos, né? E Uhum. aí eu fiquei no concurso e fazendo gestão. E aí diminuí a quantidade de aulas de personal, fundei duas associações, Cearense de Personal 13 Nacional. Tive uma experiência de 2 anos no Confef, a convite do atual presidente, sem ser conselheiro, era convidado e participar dos reuniões, aprendi bastante. E hoje estou na função de presidente do CREF. Na eleição passada a gente conseguiu vencer. Então, todas as experiências, elas enriqueceram, mas eu acho que a grande cereja do bolo é ouvir. Um bom ouvidor, ele certamente toma melhores decisões. Eu escuto todo mundo. Gosto de escutar, gosto de. Aí eu pondero e extraio daquilo ali o que eu acredito, né? Eu tenho uma direção que eu quero seguir. Eu quero entregar o CREF em 2028, nesse nosso primeiro mandato, a gente pode ter outro, com todas as propostas de campanha, porque nós temos uma plataforma de campanha, de forma bem política, eu posso te falar isso. A gente fez, Uhum. quando construiu a plataforma, eu vou entregar tudo que a gente prometeu.
A gente já está com 75% e não chegamos a nem 2 anos ainda, né? Tem algumas coisas que não dá para entregar, porque, por exemplo, a gente prometeu fazer a reforma da sede. A reforma da sede vai começar no próximo ano, porque tem uma licitação, demora. Então, essa Entendi. vai ser lá no final mesmo. Algo que foge do controle de É, vocês, mas o que não a fugiu. gente tá fazendo passo a passo. Então, todos os profissionais, eles se sintam atingidos pela nossa gestão. Falando um pouquinho agora da nossa base, né? Eu queria entender como é que o CREF, né, na tua figura, entende que a nossa base é até clichê falar o futuro, e de fato é. A gente aqui dentro do basquete trabalha muito forte um sub-11, sub-13, sub-15, tava começando cada vez mais cedo, né? Em outras modalidades, o pensamento sempre é o mesmo. Qual é o papel do profissional de educação física na formação desses atletas? Eu acho que o primeiro contato de uma pessoa com a educação física é dentro da escola. Não dá para fugir disso. Então As histórias sempre são muito a parecidas, né? criança ela entra na escola e aí ela, se ela tiver um bom profissional de educação física, não rola bola, esse profissional vai fazê-la experimentar diversas modalidades, vai desenvolver o repertório motor dessa criança, vai cuidar dela, vai ser afetivo, né? E essa base ela é construída com valores. Então, a educação física, e aqui eu faço um parênteses, ela é da educação e ela é da saúde. E a educação física e o físico que é da saúde. Então, Perfeito. se complementam. Nós somos a única profissão que nós temos essas duas fortes linhas, né, de trabalho. E aí um bom profissional, ele vai realmente, ele pode mudar a história de uma criança. E o esporte dentro da escola, né, e exemplo são jogos escolares, né, ele muda histórias. Ele tira crianças sem perspectiva e pode levar uma criança dessa para conhecer o mundo, né, participar de um Perfeito. campeonato mundial, de uma Olimpíada. Então, assim, quantos talentos nós vemos no atletismo, no basquete e em outros esportes que saíram da escola, né? Passam pelos JUCs, passam pelos JUBs, né? Passam pelos jogos universitários, mas começaram na escola. Então, o professor da Uhum, sim, sim. escola ele é fundamental para que a educação física se desenvolva e ganhe o brilho que ela merece, né? E aí perpassa a gente aumentar a quantidade de horas por semana, perpassa a gente começar, ao invés de começar no Fundamental 2, você está no ano, começar no Fundamental 1, primeiro ao quinto, descer um pouquinho mais, começar no ensino infantil, descer um pouquinho mais, lá na creche tem um profissional de educação física desenvolvendo a psicomotricidade com essas crianças. Certamente ela vai chegar lá na frente com outras habilidades, com altas habilidades, eu diria, né? E a educação física também ela tem um papel importante, inclusive, no cognitivo, né? Então, a gente consegue fazer aulas de educação física trazendo a matemática, quando eu, por exemplo, pego uma quadra e começo a medir a quadra. Coisa bem simples, né? Vamos medir essa quadra aqui, então eu estou fazendo educação física e matemática. Quais são as figuras geométricas que tem aqui? Retângulos, quadrados, meia-lua. Então, eu posso trazer a história, eu posso trazer a geografia. Então, é muito rica a educação física. A gente tem que aproveitar melhor, a gente tem que formar mais profissionais de alto nível. Não é só bola, né? Não é. Não, a bola é um componente que todo mundo quer. Quem é que não quer bater o rachão no final, né? Uhum. Ou até do começo ao fim. Só que não pode ser só isso, né? Isso aí é uma parte da aula. É uma parte legal, parte esportiva, às vezes competitiva, mas não pode ser tudo. Tem que ser bem mais do que isso. A gente Entendi. tem que mudar esse olhar. Qual o teu esporte, René? Quem foi tipo Futebol. futebol? Como é que foi esse início? Como é que te Futebol. inseriram dentro do Pronto. esporte? Não tem aquelas coisas que você tem quase uma frustração de não ter sido, né? Eu servi o exército e por falta de orientação não segui carreira, né? E também fui juvenil do Ceará. O Uhum. Alexandre era o treinador, eu tinha ali 14 anos. E eu, 13, 14 anos, eu pegava o ônibus na cidade dos funcionários, pegava o estrado da Cofeco, descia no centro e ia a pé do centro. Eu pegava um ônibus na 13 de maio e da 13 de maio ali a UFC e ia a pé até João Pessoa. 13, 14 horas começava esse futebol, né? E eu comecei ali brincando, né? E aí meu pai falou: ou você estuda ou você joga. Hum. E aí surgiu esse problema, e surgiu o problema financeiro, e aí eu parei, mas continuei jogando bola, então meu esporte é o futebol. Hoje eu tô fazendo crossfit, tô muito feliz, né? Voltando a perder peso. Tive uma lesão muito grave há 2 anos atrás, rompi os ligamentos LCA e LCP, e aí eu passei 2 anos praticamente sem fazer nada, e agora tem 2 meses eu voltei depois de mais de um ano de fisioterapia, depois de musculação, fazendo não do jeito que eu deveria. Estou voltando ao futebol agora tem 2 meses, estou muito feliz, Bacana. voltando a me movimentar e é muito Importante, prazeroso. né? E eu quero Importante. agradecer as pessoas que participaram disso, né? Que foram
um fisioterapeuta e os profissionais de educação física. Foram fundamentais. Sem eles, eu não conseguiria chegar no que eu estou hoje aqui, com estabilidade do joelho, com fazendo giros, né? Fazendo trabalho de mobilidade e de força Uhum. também. Bacana. Legal. Realmente divisor de águas, né? Assim, você chega a um determinado. Demais. Como conselheiro estadual do desporto, né? Como é que tu consegue enxergar o esporte de uma perspectiva mais ampla, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje o Ceará a gente precisa avançar, né? Em transformar o potencial esportivo que possui em política de forte formação, desenvolvimento e oportunidade. Como é que tu enxerga, enquanto conselheiro estadual do desporto, esse potencial que as políticas públicas e as políticas de projetos possuem? Eu vejo que, primeiro, a gente tem um grande presidente, né? Que é o professor Jerry, né? Um cara muito interessado. Estava no atletismo, na federação, agora está no Conselho de Desporto. Nós temos um excelente secretário de esportes, que é o Rogério. Nós temos ali o CIGESP, na pessoa do Kleber e Estavam aqui semana passada. e do Emanuel, que é nosso conselheiro também, dando apoio. Nós temos o professor Marcelo Sol do Dionísio, conselheiros do CREF, e tem a minha figura também. E nós estamos agora desenvolvendo aquela política do CPF do esporte, né? Então, os 134 municípios precisam se profissionalizar para receber recursos federais para serem alocados no esporte. Eu vejo que nós temos aí algumas bandeiras. O esporte, para mim, Thiago, as secretarias ainda, elas são um pouco assistencialistas, né? Elas é aquele negócio, não, a pessoa chega lá para pedir bola, para pedir. Eu acho que não é isso, é projeto. É Entendi. política pública, né? Então, por exemplo, nós temos um CFO da vida que é uma coisa que precisa ser melhor explorada, né? Inclusive, quem toma conta é o Adriano Loureiro, nosso conselheiro federal e superintendente. Mas, assim, para ele fazer mais, ele tem que receber o recurso. Então, assim, nós temos muito potencial. Nós temos os Cucas, né? Sim, sim. Que desenvolvem excelentes Já utilizei trabalhos, né? vários instrumentos da Rede Pronto, Cuca. nós temos aí as escolas, nós temos os clubes, né? Então, eu penso que tá faltando a gente colocar todo mundo numa mesa, sabe? E conversar. Os clubes, Se conectar, se é, alinhar. o CFO, a prefeitura, a CESPORT, o CREF, o Conselho de Desporto, e abrir um diálogo ali, para saber o que é Perfeito. que coletivamente a gente pode fazer pelo esporte, porque o esporte ele tem um potencial muito grande, né? Isso. Entendi. E com relação, falando um pouquinho agora, que é o Só Pode Basquete, como é que tu enxerga esse momento que o basquete do estado do Ceará está vivendo? Com competições, com o próprio NBB, né? Agora com um time, né? Os últimos anos aí, com um time principal, né? Na vitrine, né? No destaque aí do NBB, né? Dentro da elite do basquete nacional. Como é que o próprio CREF, né? Enxergam escolinhas, ligas, os projetos sociais também, né? Que estão crescendo muito, as próprias competições escolares, né? Desde a Superliga. E outras iniciativas que vêm aparecendo, como é que isso chega até vocês? E não só, aí eu vou puxar do basquete, mas outras modalidades. O que acontece dentro do esporte do estado do Ceará chega até vocês? É porque você sempre me fala que tem, com parte dos educadores físicos, né, dos profissionais de educação física, tem esse choque. Com essas outras modalidades, acaba avançando para elas também? Assim que eu assumi o CREF, né, em janeiro de 2025, eu criei um projeto chamado Café com o Presidente. Hum, E aí eu fiz ali umas 18 edições. Inclusive teve uma só de basquete. Foi o Tancredo, foi o Bial, eu não lembro o nome de todos. Foi alguém da liga. Foi o Foi Tancredo é da própria liga eram duas também pessoas, e o Peter. e o Peter. E foi um bate-papo muito bom. A gente abriu aqui uma roda, né? Inclusive a gente vai retornar ele agora, esse projeto, né? Então, assim, o esporte ele chega até o CREF, a gente escuta, né? E eu deixei o CREF totalmente disponível. Eu tô esperando o basquete me procurar para saber o que a gente pode encaminhar. Por exemplo, o CREF também pode qualificar as pessoas. Então, eu já levei o Bial para. O Bial e o Bruno Sim? para Sobral para dar uma qualificação de 8 horas. O CREF pagou para os profissionais de lá do basquete. Então, assim, esse é um recurso que o CREF pode aportar no pagamento de profissionais e professores registrados, lógico, para qualificar a profissão. Então, é muito por aí. Tá? As portas estão abertas. Eu preciso ser, de uma forma, provocado para que a gente faça a contrapartida. O vôlei já procurou na pessoa do presidente, handball já foi lá também. As artes marciais, a gente criou uma câmara só para as artes marciais, está indo muito bem. E vocês, por exemplo, têm uma câmara de esportes, né, que vocês podem solicitar
participar. Eu queria Sim, participar sim. de uma reunião da Câmara de Esporte. É só mandar um e-mail, eu autorizo na hora, participo da reunião, levo as propostas e a gente vê o que a gente pode fazer, onde é que a gente coloca isso na programação. Não tem nada que a gente não possa avançar, né? Entendi. É mesmo bater na porta. A porta, aliás, não precisa nem bater que ela fica aberta lá. A minha porta do meu escritório lá fica aberta todo tempo para mim. Eu gosto de ouvir o que o pessoal está conversando lá fora. Você tinha falado no início, né? Que é É, a questão do bom gestor, o bom ouvinte, né? eu gosto muito de ouvir. E, Renê, tratando agora dessa data, né, que a gente está aproximando, né, mais um ano, né, do Dia do Profissional de Educação Física, como é que tu vê a evolução dessa profissão, desde quando tu começou? Né, que assim, puxando essa história, já tem uns anos aí, você já tem muita experiência dentro da área em si, né, e em várias esferas dessa área, como é que tu enxerga essa evolução? Tiago, eu sou da época que não tinha profissão, né? Eu sou de 95. Então, quando eu iniciei na educação física, não tinha profissão. A profissão ela nasceu em 1º de setembro de 98, 3 anos depois. Então, eu acompanhei, por exemplo, e eu não tinha maturidade para entender, mas hoje eu entendo claramente, por lembrar, que qualquer pessoa atuava. Era o porteiro da beira-mar, era o segurança do baile funk, na época tinha muito baile funk, né, na década de 90. Era o segurança que quando tinha um show, por exemplo, do Paralamas do Precisava Sucesso, minimamente né, ter condicionamento físico, um né, o shape. shape, né? E dizer Não que era não. nem o condicionamento físico, é É. o shape, bem Aí tinha um lembrado. show do Engenheiros do Havaí do Paralamas lá no Paulo Salazar, aquele segurança de lá eu via depois nas academias, dando aula. Hum, Porque não tinha regulamentação. E depois a profissão se organizou através das associações de profissionais de educação física, as APEFs. E aí ela avançou muito, né? Eu acho que a nossa profissão, ela não é do futuro, ela é do presente. Talvez seja a profissão mais cobiçada da saúde. Todo mundo quer tirar uma casquinha na educação física. Todo mundo acha que sabe fazer. hum. Né? E por Mas não se prepara para. não se prepara para quer furar a fila, né? Tem que fazer o curso de graduação e ser um profissional, né? E se registrar. Então, eu vejo que a educação física, ela é um foguete. É um foguete e sem ré. É sempre para cima. Agora, onde é que está faltando? O que é que está faltando para deslanchar? Falta gestão. Falta o profissional entender sobre algumas, ou ele ter algumas competências e habilidades que ele não desenvolveu, Entendi. seja na vida ou na faculdade. Como, por exemplo, faculdade de gestão, faculdade de cultura organizacional, né? Competência de entender sobre marketing, sobre vendas, sobre posicionamento, sobre precificação do seu serviço. Então, assim, Perfeito. eu, durante essa minha jornada de personal, eu atuei nisso, né? Eu tenho alguns e-books e estou aí pertinho de lançar um livro, está até disponível no meu Instagram, René Maza Mentor, onde eu deixo lá mais de 10 materiais gratuitos falando sobre gestão de um negócio, sobre empreender, né, dentro do personal. O personal ele é um autônomo. Ele é a sua própria empresa. Se ele não cuida Ele da é o sua seu imagem, negócio, é a sua fachada, né? pronto, ele é o cartão de visita é ele. Então, se ele não se cuida, se ele não tem um portfólio digital, hoje é digital, não adianta mais você ter papel. Ele está fadado ao fracasso, ele está fadado a dizer que tudo é ruim, nada presta, o CREF não presta, e a culpa dele de ser tem sucesso na profissão não é dele, é de terceiros. E não é Entendi. assim. Né? Tudo está muito disponível na rede social hoje. A pessoa e gratuito. A pessoa não, não sabe, não ingere isso se não quiser. Mas eu vejo ainda um comportamento muito passivo de terceirizar. Né? E aí eu trago aqui uma das coisas que virou uma chavinha para mim lá atrás, em 2003, né? Foi quando eu fiz um curso de autorresponsabilidade. Eu não sabia nem o que era, né? As 6 leis da autorresponsabilidade. Um curso curto em São Paulo. Era um congresso de educação física, mas teve um maluco lá. Na época eu estava nascendo coach, ele falou sobre as 6 leis da autorresponsabilidade, né? Eu sou o único responsável pela vida que eu levo. E aí, quando eu saí daquilo impactado, com raiva, do cara dizer que eu sou culpado da minha vida, mas eu depois fui entender que isso é óbvio, né? Mas a gente não Sim, quer aceitar. A gente não quer aceitar que é a única se coisa eu que sou está sob o sucesso, nosso controle, né? se eu sou sucesso ou fracasso, a culpa é minha. Não é do meu pai, não é de Deus, não é de ninguém. Aí, quando eu entendi isso, anos depois, eu fui me aprofundar nos conhecimentos de comportamento, né? Fui entender sobre os perfis de comportamento, dominante, fluente, estável e conforme. Fui mergulhar em perfil comportamental mesmo, né? Quais são os motivadores, quais são as reações. E ali foi onde eu cresci. Eu entendi que, rapaz, se eu quiser mudar, eu tenho que mudar meu ambiente. E aí eu saí Perfeito. de ambientes tóxicos, onde as pessoas conversavam algo que não ia me evoluir. E eu mudei realmente. Hoje eu escolho onde é a mesa que eu quero sentar, né?
Não porque eu sou melhor, mas porque eu tenho uma direção. E a minha Tem direção, um objetivo, tem um foco, né? alguns vão ficar no caminho. Eu vou embora. E agora falar um pouquinho, achei muito legal quando você falou ele no off, né? A gente falando dos títulos, dos credenciamentos, né? Que aí eu vou até parar aqui um pouquinho para falar presidente do CREF, né, licenciado em bacharel em educação física, mestre no ensino da saúde, especialista em personal trainer, treinamento de força e nutrição esportiva, especialista em coordenação escolar e gestão pedagógica, presidente do CREF, como citamos, CEO do Café com Personal. Ainda tem esse Café com Personal também, né? Foi um evento que a gente criou. Nasceu num cafezinho ali na Aldeota. Estávamos Renê, Rômulo Veras, André, o Alexandre Careca e o Rivelino Severo. Uhum. Tomando um café numa sexta-feira que a gente decidiu conversar sobre o mercado. E dali tivemos vários cafezinhos desse, era uma descontração nossa. E é uma coisa que eu vejo que o profissional não faz, é dedicar tempo para os amigos, para a profissão, para estudar. A maioria das pessoas, os Ter a profissionais, troca, né? a maioria dos profissionais termina a graduação e acha que é o fim. E na verdade ele não é o fim, ele é o começo. Uhum, sim. Né? A graduação não é a faixa preta, é a faixa branca. E enquanto a gente não entender isso, e depois tem os DANs e aí vai. Aí desse cafezinho, a gente criou um evento, eu era gestor da Planet, chamado Café com Personal, onde eu trouxe o professor Heraldo Simões da Uhum. UES, muito meu amigo, que estava até no CREF hoje lá, foi pegar sua carteira. Ele foi a primeira pessoa a participar do café. Gratuito ainda. Foram ali 20 pessoas. Já foi um sucesso Bacana, para mim, né? legal. E de lá não parou. Tivemos 113 edições. Pô, mais de Inclusive, 100 edições. 113. Inclusive rodou 17 estados do Brasil, né? O CREF financiou aqui no Ceará e o Confé financiou no Brasil durante 2 anos. E foi muito legal. Legal demais, cara. E assim, aí bate-papo sobre business, sobre as novas ciências. Sim, eu sempre procurei dentro do café, né? Que era um evento que eu sou, vamos dizer assim, o fundador, eu e o Rômulo, misturar. Tinha um pouquinho de gestão, tinha um pouquinho de saúde, tinha um Perfeito. pouquinho de atividade física, tinha um pouquinho de educação escolar, tinha um pouquinho de esporte, tinha um pouquinho de ética, tinha um Uhum, pouquinho falando do CREF, então a gente faria ali uma salada, fazia, né? entendi. E isso era muito legal, porque eu atraía vários públicos. E não um tema único onde eu ia pegar só um grupo, né? Claro, claro. No teu currículo existem, né, muito título, como a gente estava falando, vou até finalizar. Fundador da Associação Cearense de Personal Trainer, ACEPT. Fundador da Associação Nacional de Personal Trainers, ANPT, PT. né, e o conselheiro estadual do desporto. De todos esses títulos, cargos e projetos, tu sempre fez questão de destacar, né? Tu até pontuou para mim, né? A questão da família, Sim. né? E depois desses 30 anos, casados, com filhos, até netos, né? Uma trajetória profissional extremamente intensa e segue intensa, né? Qual é o legado que tu quer deixar pro esporte, pro nosso esporte? Rapaz, essa pergunta é. Eu vou sair aqui da Né? sua À pergunta e vontade. vou dizer, eu não quero deixar um legado para o esporte, não. Eu quero deixar um legado para a vida das pessoas, né? Que eu acho que isso aí perpassa tudo, né? Então, assim, eu fiz isso, já vinham fazendo, né? É, não só na educação física. Desde que eu entendi o que era propósito, e eu demorei para entender, deve ter mais ou menos 2013 para cá, 13 anos. Todo mundo fala de propósito, todo mundo fala de missão, visão, valores, cultura, propósito. E eu não sabia o que era propósito. Aí depois que eu entendi o que é propósito, é aquilo que te faz acordar muito cedo e não me esforço para fazer uma coisa, eu falei, rapaz, eu encontrei meu propósito. Eu encontrei o meu propósito dentro de uma igreja, né? E aí eu entendi que o meu propósito de vida é servir pessoas. Quando eu montei a associação, eu peguei aquele servir pessoas e entendi que na minha profissão era servir pessoas e entregar resultados. Então, eu tenho blusa, eu tenho chaveiro, eu tenho servir pessoas e entregar resultados. Isso é o que eu quero fazer não pelo esporte, pela vida das pessoas. Se eu puder servir de alguma coisa, dar uma carona, servir, eu entreguei um resultado para ela, tá valendo. Abrir Entendi. uma porta de um carro, varrer um banheiro, ajudar na profissão, arranjar um emprego, facilitar ela que não consegue tirar o CREF, eu ajudar a tirar o CREF com a documentação. Eu estou servindo, dei um resultado, pronto, é o que eu quero. Se eu deixar esse legado na vida das pessoas, eu não quero ser conhecido pelo o presidente que fez isso, fez aquilo. Eu quero ser conhecido pelo presidente que serviu. Então, se eu servir, tá Perfeito. valendo. Perfeito. E, Renê, agora falando de referências familiares, enfim, tu falou, né? Pai, mãe, já avô agora até, né? Já tá indo para uma outra geração. Quem é a tua referência familiar? Ah, meu pai. Teu pai? Meu pai. É,
difícil. Vamos lá. Meu pai é uma pessoa muito importante porque no, nós viemos de uma família muito pobre, né? Nasci no Carlito Pamplona, na rua na Facó. E nós não tínhamos condição de nada na época, né? De almoçar fora, de jantar fora. Eu fiz a minha faculdade usando o crédito educativo, fui pagar depois de anos, né? Sempre andei de ônibus. E o meu pai me deu o mais importante, né? Ele não me deu tanto amor como a gente espera hoje e a gente faz pelos nossos filhos, né? De querer abraçar, de beijar, de saber se o filho. Mas ele me deu algo muito importante, que foi a educação e a honestidade, né? E aí, meu pai foi militar, eu também segui meu início militar, e isso foi o maior legado que ele deixou, né? Ele é vivo, minha mãe não está mais conosco, e sempre que eu posso, estou com meu pai. Então, a minha referência de lutar, né? Meu pai dizia assim, você não precisa ser o melhor, mas você tem que ser o mais dedicado. Enquanto hoje todo mundo está dizendo que você tem que ser o melhor, ele dizia que não precisava ser o melhor, mas tinha que ser o mais dedicado. Porque o mundo era das pessoas que não desistiam. Ele mesmo sem... Ele não terminou os estudos, meu pai. Mano, muito sábio. Né? Mas ele já dizia isso, né? Então tem que ser dedicado. Ele falava assim... o seu nível de esforço vai determinar quem você será. Então, se as pessoas se esforçaram e chegaram até aqui, você tem que se esforçar mais. Entendi. Para poder dar o passo adiante, né? Ou você... Hoje se fala assim, ou você diminui o sonho ou aumenta o esforço. Né? Você quer morar na Alphaville? Aumenta o esforço. Você quer ter um carro maravilhoso? Aumenta o esforço. Ou então diminui o sonho. Meu pai falava com outras palavras. Ele falava que o esforço superava o talento. Ele não falava dessa forma, mas falava assim, se esforce sempre mais. Se você se esforçar, você consegue. E não desiste. Isso aí, eu sempre quando eu tenho a oportunidade, eu lembro dele nisso, né? De ser uma pessoa altamente esforçada. Né? E eu tenho muito disso, né? Eu sou bem determinado. E sou bem disciplinado. Quando eu quero uma coisa, se eu quiser mesmo aquela coisa, eu vou. Só para quando eu consigo. Não tem. Eu não me distraio. Né? Entendi. E assim foi chegar até aqui, né? Eu diria que eu sou uma pessoa improvável de estar ali no CREF. Teriam várias outras pessoas que mereciam estar ali, talvez, e que estavam, talvez, até no momento. Mas eu me esforcei por conta do meu servir e a profissão me elegeu, né? Porque é uma votação, então... Sim, a profissão, a sua profissão e a sua O dedicação. improvável acontece quando você se esforça mais do que os outros. Mesmo você... Porque estar presidente ou estar numa função de gestão não tem... Não é... É disponibilidade, não é só inteligência. Não é só QI, é QI que é. É quociente intelectual e quociente emocional. Quando você consegue equilibrar essas duas coisas, você vai. Não é sobre você ser doutor ou ser mestre. Eu vou começar o doutorado dia 12 agora. Com 51 anos, né? Agora começa dia 12. 12 de setembro, é um sábado. E eu quero terminar. Eu quero ser doutor. Né? Eu vou ser talvez o primeiro doutor da minha família, né? E isso é muito, muito bom para mim. Muito bom para minha filha ver e se inspirar. E outras pessoas se inspirarem, né? Claro. Então, a vida é isso. Entendi. E agora, como referência, você falou de referência pessoal, referência profissional. Profissional. Tu fez uma pergunta, eu fugi, eu vou voltar para essa pergunta, depois eu falo da referência profissional. Eu fui para muitos jogos do NBB, ali no CFO, né? O Adriano sempre disponibilizava ingresso para mim. Eu ficava ali, não ficava naquelas cadeiras da quadra, mas ficava naquela arquibancadazinha vermelha, a primeira ali. Muito legal, né? Tinha um animador lá, tinha o Carcará, né? O Alberto Bial tava lá, depois foi o Daniel Russo, que eu acho que tá morando fora agora. Tá, o Daniel Russo é meu contemporâneo da Unifor, né? Ah, legal. Gente muito boa. Meu treinador de basquete. Pronto, maravilhoso. Eu lembro demais dos jogadores, foi muito legal, né? Lógico que pelo nível de investimento, Flamengo, aqueles outros times, Pinheiros, eu acho que tinha também. Então, é muito diferente. Agora, qual a pergunta que tu fez agora, essa última? A referência profissional. Profissional. Por incrível que pareça, eu não tive muitas referências profissionais que eu acho que nós temos uma carência muito grande, sabe? De ídolos. Os próprios professores da graduação, eles não nos mostram muitas vezes os ídolos da profissão. Depois de 20, eu tenho 30 anos de profissão, né? Depois de 20 e poucos anos eu fui saber que era o Tubino, que talvez seja a maior referência da educação física, né? Que praticamente construiu a nossa lei, né?
Mas eu queria citar uma pessoa, que é o Jorge Henrique Coquinho, né? Presidente do CREF, foi presidente do CREF, né? Foi uma pessoa que me inspirou muito. Me deu força para entrar na educação física. Nós batíamos um futebol no Recreio Clube de Campo, saudoso Recreio. E aí depois eu estava ali no terceiro ano, segundo ano, antes do exército. Ele perguntou o que eu ia fazer e tal. Rapaz, a educação física é legal e eu fiz e tô até hoje. Então o Coquinho é uma referência para mim de um cara correto, de um cara determinado, muito trabalhador. Não sei nem como é que ele aguenta. Há 35 anos que ele trabalha no Ideal, trabalha no Antares, trabalha no Fortaleza. Então é um guerreirão que eu sou fã. Bacana. E pra gente encerrar, a gente sempre tem uma pergunta chave. Ela é muito voltada pro basquete, mas você é do conselho. Eu já dei meus arremessos, viu? Hã? Já dei meus Já deu esse arremessos. arremesso também, Sim, legal, já. legal, Eu muito tenho uma bom. tabela de basquete na minha casa. Acompanha a Então, vale dizer, NBA? não como gostaria, mas na década de 90, 2000, na época do Chicago Bulls, que era Jordan. a Coqueluche, né? Tinha uma loja na Oliveira, na Washington Soares, em frente ao Vale de Sá, uma loja que ela vendia aquelas toucas, que era uma moda, né? Eu acho que é uma touca zona. E aí tinha uma que tinha um nozão aqui, aí tinha Ah, o tá, Buffalo, tá. Chicago Sim, Bulls, sim. né? Aquelas toucas de frio, né? E eu comprava várias e O gorro, agora né? pronto, é um gorro. E agora eu passo ali no Iguatemi, ali perto da Zara, e tem ali uma loja que vende só coisa de basquete, eu acho Sim. muito massa. Então, já dei meus arremessos de três também, sempre gostei de brincar, né? Acho um esporte fenomenal. Sempre achei muito difícil as regras, né? Uhum. Então, eu estudei ali no Gel Dorotéias e no Farias Brito. Então, o primeiro contato que eu tive com basquete foi no Gel. Não lembro quem era o professor, mas sempre achei um jogo muito massa e dinâmico, mas com as regras muito difíceis, né, na época do meu entendimento. Entendi. Mas é show. E aí, pensando no basquete e pensando também, né? A gente tem vários exemplos de, por exemplo, no nosso meio do basquete, né? Dos amantes da Laranjinha, tem vários profissionais de educação física. E aí, como a gente estava falando no começo, o profissional de educação física, ele acaba formando essa identidade porque ele tá dentro de várias outras profissões, de vários outros esportes. Também tem esse Muito alto. contraponto, né? E aí, pensando nisso, qual é o teu sonho para o nosso esporte, enquanto presidente do Conselho Regional, enquanto também um amante do esporte? Tiago, eu acho que o grande sonho, não só meu, de qualquer pessoa da educação física do esporte, é recurso. É condição de trabalhar, né? Porque eu tenho a absoluta certeza que existem muitos talentos aqui que foram perdidos para as drogas, né? Isso é clichê falar, mas para o crime, para a ociosidade. E falta. Eu sei que tem, eu sei que existe, mas é muito pouco pro potencial que a gente tem, né? Na minha época de futebol, você falou de futebol, né? Eu jogava um time aspirante, depois fui profissional desse time, era no meu bairro, Cearazinho, né? Esse campo não existe mais. Hoje os campos públicos não existem. Aí você imagina uma quadra de basquete, que é Entendi. de forma pública é bem mais difícil. Sim. Né? Tem na escola. Aí você vai na escola, por exemplo, né? Tem as duas traves, mas não tem a tabela. Tem a tabela, mas tá faltando o aro. Tem o aro, mas tá faltando a rede. Aí tem uma bola de basquete que o pessoal chuta. Então, assim, é um esporte que precisa de apoio. De apoio de verdade, uma política pública séria, né? Quem sabe o SESC podia abraçar, porque o SESC abraça, na pessoa do Arquimedes, muito o futsal. Outro dia eu tava lá com o Oliveira do vôlei, levei lá até o Arquimedes para Arquimedes, vamos ver o que a gente pode fazer pelo vôlei. Então o basquete, né, um esporte muito massa, inclusive é um dos esportes que quando eu vou assistir os Jogos Olímpicos ou Pan-Americanos, meio que a gente sai muito rápido, assim, chega a doer. A gente querer Sim, ver a sim, não continuidade, temos essa tradição. querer ir na semifinal, né? Eu lembro da época do Oscar em Indianápolis, né? O Oscar que falava que vencedores, ele falava vencedores têm coragem, perdedores têm preguiça, né? Ele falava porque ele passava no final do treino arremessando 20 vezes até acertar as 20, né? E quando Era mais, até era 100. pois é, então assim, é um monstro, né? De dedicação, como é o Bernardinho, né? Então eu gostaria que o esporte tivesse recurso, né? Que existisse de verdade políticas públicas. Nós temos hoje um acesso muito grande às secretarias de esporte, né? E a gente vê que essas secretarias são as mais pobres. Enquanto a educação tem muito dinheiro, a segurança tem muito dinheiro, a saúde tem muito dinheiro, aí quando vai para o esporte, para conseguir uma bola é uma luta, para conseguir uma quadra é uma luta, para conseguir uma diária de hotel a refeição de um palestrante que vai lá, não dá não, porque o município não tem recurso. Então, assim, o esporte é tratado mesmo como, não é nem coadjuvante, é algo abaixo do coadjuvante, onde o esporte salva vidas. O Sim, esporte, sim. ele tira pessoas É uma do nada ferramenta e poderosíssima. bota lá no topo, né? E o Brasil não acordou para isso, né?
E É as uma políticas pena. públicas estão aí. A gente vai ter uma grande oportunidade agora, né? De votar Sim, para os sim. nossos governantes e quem sabe a gente consegue eleger pessoas que amam o esporte. Pessoas que vão dedicar emendas federais para o esporte, né? Para que as associações, os projetos sociais possam se desenvolver. Eu acho que a gente tem que votar com muita consciência, né? É isso. Sempre penso isso. E antes da gente finalizar, já deixar, né, agradecer aos nossos amantes da Laranjinha que curtiram, comentaram, compartilharam, né? Fica ligado que esse final de semana tem mais rodadas de Liga Cearense de Basquete, tem também Superliga de Basquete Escolar, então acompanha tudo lá no nosso Instagram, combinado? Sem falar do nosso Só Pode Basquete História, loja online oficial da Aspab, QR Codezinho na tela pra gente colocar depois. Aqui, ó, já fica aqui no cantinho da tela pra você, então aponta lá a câmera do seu celular para cair na Só Pode Basquete Story, loja online com 6 vezes sem juros de parcelamento, entrega em casa, entrega no trabalho, várias estampas sobre a identidade do nosso basquete. E aí eu vou encerrar, né, já deixando a palavra com o nosso presidente, mensagem, deixar uma mensagem para os nossos profissionais de educação física, sua câmera, essa daqui. Não perca as esperanças, certo? Dias melhores virão, que você possa abraçar o esporte que você escolher, se for o basquete, faça o melhor possível, com as condições que você tem, até que apareçam melhores condições. Seja um profissional ético e, principalmente, humildade para aprender. É uma das coisas que eu vejo que a gente pode avançar muito, é ter humildade para aprender com um colega que está do lado às vezes, e você não tem coragem de pedir ajuda de algo que você não sabe, até porque ninguém sabe de tudo. Então, acredito eu que um profissional dedicado, um profissional estudioso, um profissional que busca as oportunidades, ele encontra e Deus abençoe. Então, para você que está nos assistindo, nos escutando, que você possa se dedicar ao máximo, né? E que com certeza Deus vai te abençoar também. Amém. Maravilha, maravilha. Pessoal, é isso aí. Obrigado. Mais um podcast entregue aí pra vocês. Segue curtindo, comentando, compartilhando com a gente. Ótimo restinho de semana. A gente se vê em mais uma transmissão de Liga Cearense de Basquete aqui na Aspab TV. Então sigam com a gente. Valeu!